Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje recebe um paraibano que levou a música nordestina para os Emirados Árabes, onde mora há 7 anos, e fez uma mistura com ritmos típicos do país. A gente vai conhecer no que deu essa junção de culturas e entender um pouco mais sobre a vida no Oriente Médio. O Cassiano de Sá, ou Ziriab Yusuf Ali, já está aqui ao meu lado e eu convido você também para essa conversa. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Cassiano também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tá de férias, é isso, pelo Brasil? Sim, eu vim para cá para ver meus pais, já tinha quase 3 anos que eu não vinha visitá-los. Meu filho nasceu lá em Dubai, então 1 ano e meio de idade, assim, então eu resolvi trazer, não dá para ficar mais tempo lá. Deixa eu começar perguntando Tranquilo. pelo nome que eu te anunciei. Beleza. Todo mundo aqui te conhece pelo Cassiano, Sim, mas sim. você vai morar lá e passa a se chamar Ziriab Yusuf Ali, é isso? Exato. É a necessidade dessa mudança de nome, por quê? Na verdade, assim, você enquanto muçulmano, para você, um dos 5 pilares do Islã é você visitar a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Em algum momento da vida ou é uma vez por ano? Em qualquer momento da vida, se tiver condições. Então, não é uma coisa que seja assim, obrigatória. Então, para poder entrar lá, você tem que ser muçulmano. Se você não é muçulmano, você não pode entrar. Então, eu mudei o meu nome apenas como um documento. Tem um documento que tem o nome Yusuf Ali, foi o nome que eu escolhi, para poder entrar em Meca e poder visitar a cidade de Meca e fazer toda a peregrinação que os muçulmanos fazem lá. Mas eu não mudei meu nome na minha identidade nem no meu passaporte. Então, assim, é apenas um... O pessoal lá me conhece mais como Yusuf, eles não me conhecem, me chamam de Cassiano. O Cassiano fica um nome complicado para eles. E você acrescentou esse Ziriab por quê? Você vinha contando aqui antes da gente começar a gravar. A história do Ziriab é uma história bonita, assim, porque quando eu me tornei muçulmano em 2007, eu vi uma história sobre o Cat Stevens, que é um músico muito famoso na década de 70, passou 10 anos no top 10, junto com Beatles, Michael Jackson, toda essa galera. E ele virou muçulmano no final da década de 70, porque estava se afogando. Estava na casa dele em Malibu, passou um tempo, estava nadando e se afogou. Quando estava se afogando, ele disse: Deus me salve e eu trabalho para você. E aí uma onda veio de baixo e botou ele na areia da praia. O irmão dele deu um livro para ele, do Alcorão. E ele, quando abriu na página Yusuf, que quer dizer José. A história de José do Egito. Então ele mudou o nome dele para José, Yusuf. Então eu achei a história muito bonita e eu adotei o mesmo nome. E ele sendo músico, ele parou música também por 32 anos, porque música islã não é exatamente uma coisa que bata, que harmonize, porque parte dos scholars, do pessoal que estuda, os mais inteligentes, que estudam muito, tem muito conhecimento sobre o Islã, eles não concordam com música e outra parte sim. Então é um debate complicado, que existe há muito tempo já, desde a época do profeta. Então acontece que quando eu cheguei lá, eu voltei para o Brasil em 2007, passei 6 meses com meus pais, parei música também, para poder estudar Islã, entender exatamente o que tinha acontecido. E quando eu voltei para Dubai, eu vi a história do Cat Stevens e pedi a Deus para um dia encontrá-lo, se possível, para perguntar se música seria uma coisa proibida ou não no Islã. E 1 mês lá, quando eu voltei, encontrei o cara. Então, assim, foi um plano de Deus para mim. Eu pedi, ele simplesmente me deu a possibilidade de encontrá-lo. Na nossa conversa, no nosso diálogo, a gente tomou um chá, a gente rezou junto. E ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu trabalhei com o Cat Stevens como produtor musical do estúdio dele por 2 anos, quase 2 anos. Aí, o problema no estúdio, a gravadora, o nome Yusuf, eu tenho o nome Yusuf, ele tinha o nome Yusuf, então ficava uma coisa complicada. Quando alguém chamava Yusuf, os dois atendiam. Então, ele sugeriu que eu mudasse meu nome só artisticamente, como um nome artístico, para Ziriab. E quando eu vi a história de Ziriab, aí eu assumi o nome no mesmo dia, porque o Ziriab é um cara que ele foi quem criou a primeira universidade de música na Europa, e ele era iraquiano. Então, o cara, ele cresceu no Iraque, ele veio da Pérsia, se eu não me engano, o nome Ziriab é persa, seria do Irã, norte do Irã, fronteira com o Iraque.
Ele era muito bom, isso há 1000 anos atrás. Ele era muito bom oud player, que é um instrumento muito comum nos Emirados Árabes. No todo mundo árabe. O pessoal conhece mais por alaúde. E ele era muito, muito bom, muito competente. E o professor dele, por ciúme, disse, olha, você sai daqui ou termine lhe matando, porque você toca muito bem. Então ele fugiu do Iraque para Andaluzia, Córdoba, na Espanha. E lá ele introduziu o Islã, introduziu a higiene, que é uma coisa muito importante também no Islã. E ele montou a primeira orquestra do mundo, formada no mundo, foi o Ziriab que montou na Europa. Então, assim, 2 universidades. E é um cara muito importante, é um nome bem importante. Assim. Acabou ficando com um nome artístico de peso você, Sim, né? 2 junções aí importantíssimas. Uma grande responsabilidade. E essa música, Cassiano, que você faz lá, conseguiu de fato... Porque você tinha uma bagagem musical já aqui do Brasil. Sim. Você leva um pouco, tem um pouco do nosso forró, do nosso baião, você encaixa isso nessa música que faz lá? É interessante, assim, a cultura de lá é muito parecida com a daqui. Na verdade, a cultura daqui é muito parecida com a de lá. Entendeu? Porque, assim, a gente pensa na época do descobrimento do Brasil e a vinda dos escravos para cá, para a Bahia, né? Para Porto Seguro, muitos eram muçulmanos. Tanto que você vê o pessoal usando as baianas, usam os turbantes, ainda usam as garfias, que são tipo um chapeuzinho branquinho, que os muçulmanos são muito como os muçulmanos. Os filhos de Gandhi se vestem mais como muçulmanos do que indianos, né? Então, assim, a influência do Islã no Brasil é muito forte, desde o começo. Então, a gente vê, assim, o costume das coisas que a gente tem no Brasil, de comer bode, de juntar todo mundo, a família, todo mundo reunido na mesa. O pessoal come muito no chão também, põe tapete, põe um plástico. Claro, tudo com pratos e tudo mais, mas come com a mão, uma coisa bem tradicional lá também. Então, assim, é bem familiar, entendeu? Aqui, assim, vê no interior, o pessoal pega um arrozinho junto com a farinha, põe um feijão em cima, faz o bolinho e come com a mão também. O cara tá apressado. Vê o pessoal que trabalha com boia fria também. Às vezes não tem uma colher, come com a mão mesmo. É uma coisa natural do ser humano, né? Então, musicalmente, parecíamos também com eles aí? 100%. Então, assim, eu comecei a encontrar um ritmo chamado Halid, que é a música do Golfo Pérsico. E o Halid é como se fosse um baião invertido, assim. É bem interessante, como se fosse um shot baião, assim, invertido. Vamos conferir um pouquinho da música do Cassiano para a gente voltar comentando? Vamos ver o vídeo. Bacana. Você vinha contando que... Na verdade, esse vídeo foi gravado assim, ia toda a banda... Eu gravei sozinho, eu produzi essa música sozinho, o retorno de Ziriab, mas a minha banda não pôde ir gravar. Na verdade, esse é um filme, fala sobre Arabic Fusion, é a mistura de música árabe com outros ritmos do mundo. Virou um filme, tá rodando no mundo aí, muito feliz por isso. Mas a banda não podia, então eu resolvi gravar todos os instrumentos sozinho. Pois é, você aparece ali com vários instrumentos. Vários instrumentos, né? Tem uns mais característicos da música árabe? Tem um instrumento ali que eu não reconhecia ali. Tem o alaúd, que eu falei pra você, que na verdade não se chama alaúd, chama oud. O alaúd ele tem trastes, o oud não tem. E o outro mais comum no Golfo e no todo mundo islâmico é o duff. O duff é como se fosse um pandeiro grandão, assim, mas que não tem platinela. Né? Ele não tem platinela, é só a pele redondão, assim, a pele de carneiro ali. A gente viu ali a melodia, né? Tem problema de existir letra por conta dessa questão religiosa ou não? Há músicas com letras também? Não, há músicas com letras. Isso é uma questão bem delicada, assim. Na verdade, é permitido pelo Islã que você cante apenas com duff. E mais nenhum instrumento. Então, o problema não é a letra, seria os instrumentos. Instrumento musical
vamos dizer que talvez tratasse como sedução para que você se dedicasse mais àquilo do que a Deus. Para aprender um instrumento, você dedicar 8 anos de sua vida para aprender piano. Passei 8 anos de sua vida estudando para tentar se comunicar melhor com Deus. Então, a intenção é sempre para o lado da religião. Ô Cassiano, e quando você leva um pouquinho do nosso ritmo e encaixa, né, faz essa fusão, né? Certo. Qual a reação do pessoal que não conhecia a cultura brasileira e que você passou a trabalhar ali? Achou interessante essa mistura? O pessoal de lá, eles têm uma fascinação pelo Brasil, claro, pelo futebol também. Não tanto agora pelo 7-1, mas eles têm uma fascinação assim, pela cultura brasileira, no total, o samba, toda a história. E que tem muito a ver, assim, a maioria dos instrumentos lá de percussão são os instrumentos que a gente vê em Recife, alfaia, o pessoal toca maracatu, se afina com corda, todo mundo usa lá. Dubai era uma cidade de pescadores, né? Uma vila de pescadores que virou essa metrópole. Então eles tinham uma coisa de tocar a percussão de um barco para o outro. Então eles se comunicavam através dos ritmos, entendeu? Porque também era permitido. Existe a parte lá que o pessoal usa outros instrumentos, o oud também, muito no Iraque, muito na Jordânia, mas ainda existe um certo problema em relação à música com instrumentos de corda ou sopro. Ainda por conta de questões religiosas. Por questões religiosas, Agora me diz uma coisa, como é que se vive de música em Dubai? Se apresenta em restaurantes, se apresenta em eventos, como é que você vive lá? A relação é a mesma coisa aqui. Na verdade, existe um tipo de respeito em relação ao músico de um lado mais profissional em Dubai do que no Brasil. É muito triste quando quando eu voltei, às vezes vejo meus amigos aqui tocando ainda nos mesmos lugares e a remuneração não é legal. Músicos importantes, músicos de qualidade que tocam muito mais que eu, né? Músicos da orquestra sinfônica que tocam jazz e tudo mais, e assim, não tem o acesso que eu tenho lá. Vale a pena estar em Dubai em relação à música, vale a pena você mais bem remunerado. Mas a relação é a mesma, tem panelinha, a gente tenta se infiltrar. Tem 7 anos, desses 7 anos, de 4 para cá é que eu comecei a me estabilizar com música. Mas também cansado já, tem 25 anos já trabalhando com música, tocando. Tem os restaurantes, tem casamentos, tem eventos que se fazem de tipo centro de convenções, convenção sobre carros. Eu toquei esse ano numa convenção da Audi, então a apresentação dos carros e tudo mais lá, eu estava lá tocando com minha banda. Então, assim, mais músicos, como se diz, freelance. Ninguém tem banda certa lá. Então, o pessoal contrata, assim, o pessoal me conta, olha, Cassiano, tá livre para esse final de semana? Eu tô. Então, vai juntando a banda e a gente recebe legal, assim, é uma grana legal que a gente recebe, mas é muito caro viver em Dubai. Então, a grana fica lá. O cara ganha grana, mas gasta lá, entendeu? Existem grandes ídolos na música árabe, como... Eu vou popularizar a pergunta. Tem um Ivete Sangalo lá? Ou tem um Chico Buarque lá? Tem. Alguém popular e alguém que faz parte da construção da música de um país? Sim, claro, tem sim. A gente pode falar muito lá no Golfo. Eu gosto muito de uma cantora chamada Yara, que ela é libanesa. O Líbano é um país que tem uma cultura voltada para a música muito intensa. A gente encontra libanês em todo canto. Acredito que até o melhor hospital do país hoje é o Sírio-Libanês. E a gente vê libanês, o pessoal do Hanna-Barbera, de Hanna-Barbera de desenho animado, são libaneses, eu antes não sabia. Então a gente vê os libaneses, eles estão em todo canto do mundo, entendeu? Eles também, muita confusão no Líbano, Beirute. A referência que eu tinha de Beirute era um muro cheio de bala, assim, sabe? Toda vez que eu ouvia falar de Beirute. E eu terminei casando com a libanesa. Minha esposa é libanesa, cresceu em Dubai. A mãe dela ela só nasceu no Líbano e voltou para Dubai e cresceu em Dubai como cidadã lá. O Líbano é um lugar que eu não sei se eu vou, não, também não, porque também existe uma interferência muito grande do mundo ocidental lá no Líbano. Então, todo mundo é muito americanizado no Líbano, entendeu? E eu acho que é legal você continuar com a cultura que você tem lá sem deixar interferir tanto, entendeu?
vamos usar candora, não vamos usar calça jeans. Calça jeans aí vem pro Brasil e põe. Lá a gente vamos entrar na cultura aqui lá, respeitar o pessoal de lá, mas eu acredito nesse lado. Assim. Bacana, vamos fazer uma pausa rápida para o intervalo Valeu. aqui. Na sequência a gente continua então conhecendo um pouco mais sobre a vida lá no Oriente Médio e mais também da música aqui do Cassiano. Fica por aí que a gente volta já. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo um músico paraibano que levou nossa cultura, nossos ritmos para os Emirados Árabes, onde mora há 7 anos, o Cassiano de Sá. Cassiano, deixa eu voltar a esse bloco pedindo umas imagens aí de um clipezinho que tem do Cassiano no deserto, para você comentar para a gente que música foi essa e que clipe foi esse. Tá, esse vídeo eu fiz, acredito, em 2009, quando eu comecei a trabalhar com Cat Stevens no estúdio, na gravadora Jamal Records. Esse lugar aí é muito bonito, cara. Esse é caminho de Oman, chama de Hatta. Hatta é um lugar que a gente pensa às vezes que o deserto é só areia, não. Isso é uma área bem montanhosa, né? E você vê plantas, árvores, tem toda uma fauna, animais, muitos animais. Tipo a chita é tipo uma onça pintada, muito rápida também, tem muitos animais assim, raposa no deserto, cobra, lagartos. Então a gente pensa que no deserto não tem nada, muito ao contrário, existe fauna e flora bem intensa, bem falcões, muito comum um falcão lá. Na verdade o símbolo do país é um falcão. Então esse lugar é muito bonito, essa área aí em Hatta é a caminho de Oman, que é um lugar que é bem verde. Então, assim, a gente às vezes tem uma impressão do Oriente Médio como o pessoal às vezes tem a impressão no Brasil que a gente vive numa selva, tem muito índio, ou que no Nordeste todo mundo só come calango, né? E na verdade não é. A gente come uma acarajé muito bom aqui, o peixinho cozido muito bom na praia. Há uma diversidade que às vezes é desconhecida, exatamente, né? Exatamente. Criam-se estereótipos e muita gente pensa que é só aquilo, né? Exatamente, irmão. É a coisa do ser humano mesmo, assim. A gente só vê a coisa quando acontece, quando viaja mesmo lá e vê as coisas acontecendo. Aí os preconceitos são quebrados e você começa a se interferir com todo mundo. Eu criei bons amigos lá, tenho amigos que me adotaram, assim, praticamente famílias me adotaram. E aí se reúne toda sexta-feira, é o dia que a gente vai é obrigatório ir para a mesquita. Então, na sexta-feira, meio-dia e meia, todo muçulmano vai à mesquita para ouvir o sermão. Tem um imã, que é uma pessoa que tem mais conhecimento sobre a religião,
falar sobre as coisas da semana, o que é que você fez, o que é que você pretende fazer, organizar. Ah, evite que seus filhos vejam muita televisão, porque não é muito saudável, deixe eles brincarem na rua, que é melhor. Mantenha a religião estreita, as rezas, faça mais caridade. É uma coisa mais como se fosse uma missa, mas é mais falado, é um sermão. Então ele vai falar sobre pontos importantes, as coisas que acontecem na política, nos países, às vezes quando acontece alguma coisa com terrorismo e as pessoas relacionam ao Islã como sendo... Toda vez que você ouve a palavra terrorismo, tá o Islã relacionado. Generaliza. Generalizado. Assim, né? A gente vive um momento, inclusive, de intolerância religiosa por parte de extremistas, claro, mas muita gente não faz essa diferenciação e acaba generalizando, incluindo todo mundo. Exatamente. Como é que você sente isso? Isso chega a você, esse preconceito? Claro, claro que sim. É a parte mais difícil, vamos dizer assim, de ser muçulmano em relação ao preconceito. Porque a nossa religião, por exemplo, o Islã significa, vem da palavra salam. Islã vem da palavra salam. Salam significa paz. Então, como é que pode ser uma religião que se fala em terrorismo se a base dela é paz? Então, não faz muito sentido. Seria uma coisa meio hipócrita, entendeu? Islã significa submissão. Submissão a Deus. E uma palavra muçulmano significa aquele que se submete às vontades de Deus. Então, como uma pessoa que obedece às vontades de Deus, claro que é proibido matar ou qualquer coisa desse tipo. Até para você matar um animal, você pede permissão a Deus. Se você vai comer um animal, precisa caçar e pegar aquele animal e matar, você não pode matar, você não tem direito, você não deu a vida a ele. Então, você não pode tirar a vida dele. Então, tem frases no Islã, no Alcorão, dizendo que se você matar uma pessoa sem motivo, aparente, sem motivo, é como se tivesse matado toda a humanidade. Então, o que a gente vê em relação a esses caras que a gente vê, são pessoas compradas, na verdade. Tem dinheiro envolvido, tem todo um plano político por trás em relação ao petróleo do lugar. Eles não estão preocupados com a religião. Ninguém pode fazer um califato do nada, entendeu? Ninguém pode... essa coisa do jihad, que eles falam jihad, que significa guerra. Jihad significa struggle, como que se diz? Struggle seria uma luta interna, seria um esforço. Jihad significa esforço. Então, existem dois tipos de jihad básicos. O primeiro é o jihad interno. Por exemplo, eu sou brasileiro, claro, sempre gostei de tomar uma cervejinha e criado nessa cultura. Quando eu virei muçulmano, é proibido beber no Islã. Então, eu entrei num jihad para não beber. Isso se chama jihad, essa luta interna de você se purificar. Então, o segundo jihad é o jihad que você tem o direito de defender a sua religião. Eu tenho o direito de praticar a minha religião. Se alguém interferir, eu tenho o direito de rebater, mas nunca de atacar. Então, essa é uma coisa da lei do Alcorão também. Então, assim, o Islã é uma religião voltada para a paz. Mas as pessoas de hoje veem uma imagem negativa porque a mídia coloca muito para esse lado por causa dos Estados Unidos. E eu não gosto muito de falar de política, mas é mais por esse lado mesmo. A gente compreende um pouco, você quer explicar. É mais voltado em relação ao petróleo da área. E quem está com petróleo são muçulmanos, então eles são os bandidos. É uma guerra econômica, política, territorial também, né, que a gente vem acompanhando. Exato. O que não pode é a ignorância de muita gente de generalizar e colocar todo mundo da religião dessa maneira. Isso não pode existir. Claro. Agora me diga uma coisa, Cassiano, das dificuldades culturais. O que é que você, das diferenças, o que é que você mais sentiu dificuldade? Na verdade, eu me adaptei muito fácil lá. Na verdade, a cultura lá é muito parecida com a daqui. E não foi difícil, não. Eu, na verdade, estava passando por uma fase muito difícil no Rio de Janeiro em relação a muitas coisas da minha vida. Estava meio frustrado lá. E essa história é interessante, porque eu eu estava indo para casa, foi no Carnaval, fevereiro de 2007. Eu estava voltando para casa, eu vou para casa. E aí, essa época no Rio de Janeiro, estava uma confusão lá do PCC com Comando Vermelho, mas ninguém fala que é terrorismo, né? Não são muçulmanos. Tava uma guerra lá, muito violenta em relação a eles, dentro da própria comunidade das favelas. E a polícia no meio também, então era uma confusão, a gente estava assim, inseguro. E aí eu estava voltando para casa, morava em Vila Isabel,
e teve uma briga dos traficantes com a polícia. Eu esperei que eles atirassem. Quando terminaram, eu passei com minha guitarra assim, disse, olha, tô só passando aqui. Passei, consegui passar, fui para casa. Cheguei em casa, caí no chão chorando, me sentindo mal. Disse, Deus, pelo amor de Deus, me tire daqui, eu vou morrer. Nessa atitude de me entregar à vontade de Deus, ele me tirou, isso foi em fevereiro, 18 de março eu estava em Dubai sem ter gasto um tostão. Então eu vejo assim que sabe, quando as pessoas mesmo se dedicam de coração e alma a se entregar a Deus, ele reorganiza. Hoje em dia, eu não sei mais organizar a minha vida, não. Eu deixo na mão dele. Eu não tenho talento para organizar a minha vida, não. E a adaptação a gente vai fazendo dia após dia, né? Você Exatamente, comentou comigo rapidamente que a comida é uma coisa que você não se adaptou muito, é isso? Comida é um problema, rapaz. Eu ganhei muito peso lá. Você pode ver pelo vídeo aí. Olha, também levei. Olha, a saudade, eu acho, é o tráfico, isso é o tráfico. Existe o tráfico. Da comida brasileira. Né? Olha isso, cara. Eu passei ali, quando eu cheguei em Dubai, eu passei 3 anos sem voltar. Mandaram pra mim, tá vendo? Na caixa do correio, pelo correio, Eu viver sem box é complicado, né? A gente cresce aqui em João Pessoa, em Recife e tudo mais. Saindo do colégio, eu estudava no Objetivo, no CPU aqui no centro também. Aí pai para Lagoa, aí tem todas aquelas bocos, carintó, e rolete de cana. É uma coisa muito tradicional. Tem outras coisas também lá, muito parecidas com isso. A cultura de lá é bem, vamos dizer assim, que seria os beduínos no deserto, seriam os matutos. Seria um caba lá de Catolé do Rocha, um caba lá do Cariri, sabe? Aqueles caba muito religioso, muito dedicado à família, trabalhador, sabe? Mesma coisa. O beduíno é essa figura aí. Vai para a cidade, não gosta do trânsito, muita confusão, volta para o deserto. Tem os camelos dele, tem a família dele. Vivem no deserto, os beduínos ainda vivem no deserto, não conseguiram se adaptar. Aí como o pessoal também vem lá do interior, não vem para estudar na capital e fala, rapaz, não dá para mim não. Vou voltar para lá e ter a minha rocinha. É muito parecido, assim, todo canto, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Eu me adaptei fácil lá. E a comida lá é extraordinária. Eu sei que a comida do árabe é conhecida no mundo inteiro. Pão árabe, as tâmaras. As tâmaras são um problema, porque é engraçado, assim, a tâmara é como se fosse quase um milagre. As tâmaras, elas vêm das palmeiras, e existe cerca de mais de 3.000 tipos de tâmara. Você imagine, não existe, tem 10 tipos de manga diferentes. Tem 3.000 tipos de tâmara. Então, assim, é um negócio sério lá, entendeu? E as tâmaras, elas só brotam quando não tem água e está bem quente. Quer dizer, é quase uma misericórdia. Tá entendendo? Quando não tem mais nada, está tudo seco e muito quente, enche de tâmara. Então, assim, a gente tem uma referência também, por exemplo, de Jesus, em relação ao profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, de quando a gente vai, quando ele estava para nascer, Maria comeu tâmaras do pé. Então, acho que ele não nasceu exatamente em dezembro, porque dezembro na Palestina é gelo, viu? É gelo. Então, foi uma noite muito bonita, blá, blá, blá. Então, assim, não seria os 3 reis magos viajando no inverno. Então, não bate. Então, assim, tem algumas coisas que a gente bate em relação à religião que choca. Isso aí foi a parte mais difícil da adaptação em relação à minha crença. Foi a parte mais difícil, porque a gente tem educado, fui criado como católico, depois eu virei protestante, aí vi aquela coisa em relação à idolatria, que o católico tem, que o protestante não tem, aquela confusão toda. Depois disso estudei espiritismo, participei até do Santo Daime, quer dizer, procurei Deus a minha vida toda. E quando eu cheguei em Dubai foi quando foi tudo esclarecido, porque o Islã é uma religião em que você questiona. Você tem o direito de questionar. E você só pode seguir se provarem. Você não segue apenas por fé. Tem que ter a prova. Então, quando eu vi, eles começaram a mostrar as provas, as evidências, eu disse, rapaz, é melhor eu seguir por esse caminho que é mais saudável para tudo. Cassiano, estou me avisando aqui que a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença foi um prazer. aqui hoje. Muito Boas prazer. férias Obrigado, no Brasil. Irmão. Muito obrigado. E boa música para você, que sua carreira seja bem sucedida, continue sendo bem sucedida. A gente vai acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. E quando voltar ao Brasil, vem aqui de novo. Se Deus quiser, inshallah, próximo ano, eu não vou passar tanto tempo assim longe, não. Eu fico minha família e
Sem blocos é complicado. Então volta para comprar blocos e gravar câmera aberta com a gente. Com prazer. Combinado. Muito obrigado. Você de casa também, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo encontro. Tchau.